Muito boa noite, como estão as coisas por aí, tudo bem? Vamos chegando no nosso cantinho espiritualista, o nosso momento, o nosso espaço, o nosso grupo de estudos. Cada um tem uma visão, cada um tem uma função, mas somos todos alunos de um mesmo mestre. E temos em nosso grupo coordenadores que são alunos também do mesmo Jesus, mas que por estarem mais avançados, por serem almas mais amadurecidas que nós, coordenam esse trabalho. Inspiram aqueles que nos inspiram. Todos nós temos espíritos protetores, mas nesse trabalho há os espíritos orientadores que inspiram os nossos protetores a que ouçamos o que precisamos ouvir para a nossa cura, para a nossa evolução. Trazendo aqui os temas mais diversificados e mais interessantes nesse O Livro dos Espíritos, que nós não cansamos de recomendar. É um grande livro de sabedoria, 1019 perguntas e respostas, as mais inteligentes, as mais interessantes, as mais profundas. Estamos estudando o capítulo 8 da terceira parte, que tem por título Lei do Progresso. E hoje vamos estudar a evolução e a queda dos povos. Qual é o passado dos povos, qual é o futuro dos povos que existem na Terra? Vamos lá? Para quem gosta de história, é um prato cheio. A história, mesmo tão falha, que possuímos hoje, fala de povos extremamente adiantados, que não entendemos de onde surgiram, não entendemos por que acabaram. Por exemplo, os povos pré-colombianos aqui na América, quando vieram os europeus para cá, eles perceberam que esses povos possuíam cidades muito mais avançadas, civilizações muito mais adiantadas que aquelas da Europa, em diversos aspectos. Assim como não é difícil perceber o grande avanço que civilizações como a egípcia, a hindu, possuía em relação ao Ocidente, às civilizações europeias, que o nosso etnocentrismo insiste em querer colocar no ápice de uma evolução. É extremamente interessante para o nosso orgulho que entendamos em outros eixos da humanidade diferentes do europeu, evoluções maiores que das civilizações europeias. Mas salta aos olhos que incas, maias e astecas, assim como os egípcios, os gregos, tiveram um surgimento, um auge e uma queda. De onde surgem as civilizações, por que elas terminam, é um tema da máxima importância e, nesse sentido, quem gosta desse tipo de investigação
que é realmente muito interessante, terá no livro A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, uma reflexão muito interessante. É um livro fino, mas que dá oportunidades únicas de revisão da história, de revisão das civilizações, de compreensão de onde elas surgem, que papel exercem no concerto dos povos, qual o destino dos povos e das culturas. Ali fica claro, como já havia sinalizado o livro Exilados de Capela, que os planetas são solidários entre si. Poderíamos comparar os planetas do universo a salas de uma gigantesca, incomensurável escola, onde alguns desses planetas vibram nas mesmas faixas. Imaginemos um sistema de ensino de uma imensa cidade como, por exemplo, São Paulo. Quantas escolas, quantas classes, quantos alunos estariam nesse sistema de ensino se ele abrangesse todas as escolas de todas as redes de ensino? Esses sistemas seriam congelados, paralisados, ou ele seria dinâmico? Claro que ele é dinâmico. Ao final de cada ciclo escolar, certos alunos são promovidos, certos alunos são retidos, certos alunos são transferidos, de modo que as turmas que se formam ao início de cada ciclo unem os retidos do ano anterior com os promovidos e com os transferidos. É uma imagem muito interessante para pensarmos essa solidariedade entre os povos. Por quê? Os alunos retidos que frequentaram o ano, mas que acabaram não mostrando conhecimento suficiente para serem promovidos, eles parecerão, ao início do ciclo, ao início do ano, mais entendidos, mais sábios do que aqueles que foram promovidos do ano anterior. Porque já dominarão uma boa parte das matérias. Algum desses repetentes poderá se mostrar arrogante, dizendo: isso eu já sei, aquilo outro é assim, aquela outra matéria é assado. E esses arrogantes repetentes poderão ser questionados pelos outros que se promoveram do ano anterior e dizendo: se vocês fossem tão melhores assim que nós, tinham sido promovidos. É assim que povos, civilizações que vieram de outros planetas para a Terra se mostraram muito mais avançados no aspecto tecnológico, científico, no conhecimento espiritual mesmo, do que os povos da Terra. Mas de verdade eles não eram mais avançados em todos os campos do conhecimento. Na razão, na informação eles possuíam mais tecnologia, mais conhecimento lógico científico, mas na moralidade eles não se mostravam avançados. Se mostravam no mesmo estágio ou até inferiores aos povos da Terra.
para entender isso que nós estamos falando, é só entender esse momento que nós vivemos, que é mais um fim de ciclo, onde agora será a Terra que enviará os seus repetentes para outros planetas que estiverem começando esse ciclo atual, que os espíritos chamam de provas e expiações. Essa civilização marcada pela dor terá a sua parcela de seres que não conseguiram aprender com essa experiência, enviados para outros orbes, outros planetas, onde viverão novamente as lições que já viveram aqui, para que tenham novas oportunidades de se promoverem, de se expandirem. Não é interessante essa visão? Os exilados da Terra para outros planetas, assim como o exilado de outros planetas para a Terra num passado milenar, parecerão, como aqueles outros já nos pareceram, muito avançados, intelectualmente, tecnologicamente, ainda que paralisados no aspecto moral. Então, os exilados da Terra que forem para outros planetas, lá funcionarão como estimuladores, como orientadores, como líderes políticos, religiosos, militares, científicos. Alguns desses que forem exilados da Terra estarão entre os exilados de outros planetas, de forma a serem considerados multirrepetentes entre os planetas. E é assim que a humanidade toda é um imenso sistema de ensino, onde as classes, os planetas, as humanidades, são solidárias entre si, formando e transformando turmas, aprendizados e evoluções. Não é interessante? Na pergunta de hoje, 788, Kardec questiona assim: os povos são individualidades coletivas que, assim como os indivíduos passam pela infância, pela idade adulta e pela velhice, pela ascensão e a queda, como aconteceu no Egito, entre os hindus, em Roma, Grécia, entre os incas, maias e astecas, praticamente entre todos os povos. Essa verdade, comprovada pela história, continua Kardec, não nos faz concluir que os povos mais adiantados desse século também terão o seu declínio e o seu fim, assim como tiveram os povos da antiguidade? China, Rússia, França, Inglaterra, Alemanha, América do Norte, Estados Unidos, terão também o seu declínio? Da mesma forma que Roma, Grécia, Alexandre da Macedônia, Gengis Khan promoveram, se empoderaram, conquistaram e acabaram. Assim será também com os povos de hoje? Pergunta Kardec. Os povos materialistas, aqueles que vivem apenas a vida do corpo físico e cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se esgota assim como a de um homem. Infância, idade adulta, velhice. Os povos cujas leis egoístas
entravam o progresso, do conhecimento e da caridade, morrem, porque o conhecimento destrói as trevas e a caridade destrói o egoísmo. Mas tanto para os povos quanto para os indivíduos existe a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, aqueles povos cujas leis, costumes, sociedades se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol para outros povos. É claro que a sociedade ateniense, a sociedade das cidades-estados da Grécia Antiga, já não possuem mais a mesma estrutura. E por esse ponto de vista objetivo, materialista, alguns podem dizer da extinção da civilização grega. Mas outros que perceberem o legado filosófico das instituições, como a democracia, por exemplo, perceberá que a sociedade grega não morreu, não se extinguiu. Como os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, persistem na construção de outras civilizações. E assim como tanto a francesa quanto a grega se inspiraram, beberam da civilização egípcia e hindu, umas influenciando nas outras e umas permanecendo nas outras, pelo menos nos seus aspectos mais subjetivos, mais filosóficos, mais espirituais. Aquelas civilizações cujas leis, filosofias, instituições se harmonizam com o ideal eterno do Criador, viverão e servirão de farol para outros povos. Não é bonito entendermos assim o concerto dos povos na história das humanidades da Terra? Pergunta 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma única nação? Os espíritos respondem: não, isso seria impossível, porque a Terra possui climas muito distintos, onde nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as diversas nacionalidades. Assim, será sempre preciso que existam leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades diferentes. Entretanto, a caridade não leva em conta os diferentes climas e nem distingue os homens pela cor da pele. Quando em todos os lugares a lei de Deus servir de base para a lei humana, tanto os povos quanto os indivíduos praticarão a caridade entre si, então viverão felizes e em paz. Porque ninguém fará mal a seu vizinho, nem viverá à sua custa. Não haverá mortes, nem explorações, nem dominações. Não é bonito? O comentário de Kardec diz assim: a humanidade progride por meio de indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Não importa o que digam as ideologias políticas, não importa o que digam as próprias religiões,
O que faz progredir uma coletividade, uma humanidade, são seres humanos melhores. Então, diz Kardec, a humanidade progride por meio de indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam maioria, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, Deus envia homens com inteligência acima da média e também homens investidos de autoridade que fazem a humanidade avançar séculos em apenas alguns anos. Isso é visível, notável. Moisés, os profetas, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Mahatma Gandhi, Jesus, Santo Agostinho, Martin Luther King, Chico Xavier, cada um a seu tempo, cada um a seu modo, fizeram a humanidade avançar em poucos anos, alguns séculos, não é? Continua Kardec dizendo: o progresso dos povos faz com que a justiça da reencarnação fique evidente. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação inteira a avançar moral e intelectualmente. Os integrantes da nação transformada serão mais felizes nesse mundo e no mundo espiritual. Mas durante a caminhada lenta da humanidade através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual é a sorte de todos que morrem ao longo do caminho? Será que sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou será que a felicidade dos que chegam por último também é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Por quê? Onde está a justiça de Deus que faz os homens da atualidade terem maiores esclarecimentos que os homens primitivos do início da humanidade? O Australopithecus, o Homo sapiens, que antecederam a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, teriam sido injustiçados perante nós, porque nós tivemos a possibilidade de viver em mundos mais civilizados? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pelo princípio de que se vive várias existências, o direito à felicidade precisa ser igual a todos, porque ninguém fica excluído do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie podem retornar a viver no tempo da civilização, junto do mesmo povo ou em outro. É desse modo que todos se beneficiam da marcha ascendente do progresso e que a humanidade realiza. Mas o princípio de que se vive apenas uma existência apresenta, nesse caso, outra dificuldade. De acordo com esse princípio, a alma é criada no momento do nascimento. Assim, se um homem é mais adiantado que o outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito possui esse homem que não viveu nem mais nem menos que o seu semelhante para ser beneficiado com uma alma superior? Continuaremos estudando esse comentário de Kardec. Mas vejam, meus amigos, se a base para o progresso da humanidade, por melhor que seja a educação, porque a melhor educação que se faz é pelo exemplo, e se os
adultos, se os educadores não fornecem para gerações que se seguem um exemplo bom, não poderia a humanidade crescer. Se a humanidade melhora apesar dos deméritos de uma geração, é porque a própria humanidade seguinte evoluiu. E evoluiu como? Por um favor de Deus? Porque ela foi criada com melhores condições que as gerações que lhe antecederam. Porque, na verdade, as gerações mais evoluídas do futuro são as mesmas individualidades menos evoluídas do passado. Como numa escola, numa grande escola que possui toda a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e a pós-graduação, nós encontraríamos indivíduos muito diferentes no seu conhecimento, mas qualquer consciência do que acontece com aqueles indivíduos, com aqueles alunos ao longo do tempo, diria que todos eles vão alcançar um estágio superior se eles persistirem, e todos os que alcançaram os estágios superiores da educação passaram pelos estágios inferiores. Tudo justo, tudo igual, com oportunidades para todos, sem que possamos dizer com nenhuma razão que os alunos da pós-graduação são superiores da educação infantil, porque todos passaram por todos os estágios e todos alcançarão os estágios mais evoluídos de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, especialmente na concepção da vida eterna, das oportunidades infinitas que a eternidade confere a todas as criaturas. Só é possível conceber a justiça, a bondade, a perfeição de Deus à luz da eternidade, à luz das vidas sucessivas. Não é? Muito bom. Saudemos agora os amigos, nossos colegas de classe. Gugu Souza diz que vivificarmos-nos uns aos outros é o verdadeiro caminho para a vida dos seres humanos, pois somos originalmente filhos de Deus. Servir, quem mais servir ao outro, quem mais for útil, quem mais ajudar, será o melhor. Mônica Silva expressa sua gratidão, assim como a própria Gugu, Emir Cajazeira. Maria José Sobral saúda, dando seu boa noite a todos. Anne também. A Anne comenta: na Índia, a sociedade védica é chamada de hinduísta. Por acerto geral, é. Os muçulmanos são boa parte da Índia, assim como tem também os católicos, como em qualquer país. Claro, há uma diversidade e há os Sikhs e há diversas outras linhas religiosas, como os próprios budistas, já que Buda era indiano, não é? Gugu diz também: com as bênçãos de Deus, hoje eu consegui participar no horário. Que bom, Gugu. Ficamos felizes por você estar aqui com a gente. Marco Aurélio Trindade comenta: infinito ciclo de conhecimentos e conhecedores. É muito bonito algo vislumbrar-nos dentro da nossa limitação desse processo de aprendizado e de expansão eternas.
Gugu Souza, como dissemos, expressando sua gratidão. Enir Cajazeira, saudando os amigos como a Lúcia Galvão, Domingos Natalo, Luciano Nunes. Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos do mundo. Adelaide Dias, Andréa Santos, Mônica Silva, saudando e dando-nos uns aos outros o seu boa noite. Estimulamos a todas as amigas, a todos os amigos a multiplicarmos, a compartilharmos, a expandirmos o nosso conhecimento por um serviço simples que é o compartilhamento dessa live, caso você entenda que ela possa servir a outras pessoas, assim como de todo o material generoso, caridoso, amoroso que nós encontrarmos. Um grande abraço a todos, muito prazer em estarmos juntos e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, que toda a humanidade consiga receber essa pequena luz que foi gerada aqui, que ela inunde, inspire, encoraje e dê lucidez para todas as criaturas. Paz e bem, até a próxima, até amanhã, 18 horas.